vocês, leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro e no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de junho, então eu espero que vocês acompanhem o vídeo até o final. Primeiramente eu queria pedir que você que está aí assistindo esse vídeo, se ainda não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreve e ativa as notificações para compreender os próximos vídeos. Aproveita, curte, comenta e compartilha esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. E acompanhe também minhas redes sociais, porque é lá que vocês vão ficar a par de tudo assim, em primeira mão. Vou contar para vocês as minhas leituras por ordem de leitura, tá bom? Então, o primeiro livro que eu li no mês de junho foi o livro O Destino das Terras Altas, que é o primeiro volume da trilogia Os Murrays, e da Rana Howell, publicado pela editora Arqueiro. Eu fiquei tão empolgada com a perspectiva dessa leitura, porque, sabe, era nas Terras Altas, eu acho assim, sensacional o livro que acontecem lá, e a premissa do livro era tipo assim, uma guerra entre clãs, e eu fiquei assim nessa ansiedade para ler. Entretanto, o que eu encontrei aqui não foi muito bem o que eu esperava. Sabe, é tipo, eu mirei Outlander e a Rana Howell me entregou um romance assim, meio que sem sal, e eu fiquei assim um tanto quanto decepcionada. Mas calma, gente, é porque não é que o livro seja horrível, seja ruim, mas ele não foi de encontro com as minhas expectativas. Como eu disse, eu mirei uma coisa, eu pensei que seria uma coisa, e quando não foi o que eu esperava, eu meio que me frustrei um pouco, mas o livro, ele é gostosinho de ler, ele é fácil de ler. Rapidamente a gente lê esse livro, mas assim, os personagens, pra mim, o casal aqui, a Melody e o Belfort, pra mim eles não tinham tanta química assim quanto deveriam ter como um casal de protagonistas. E a história meio que se perdeu assim, porque focou muito no romance deles dois, deixando assim de lado a guerra, as batalhas entre os clãs das Terras Altas ali, que era o que eu fui assim com muita sede pra ver nesse livro, sabe? Quem vai ler O Destino das Terras Altas esperando um romance, com certeza vai se encantar, porque tem realmente isso num cenário assim paradisíaco, mas assim, eu esperei bem mais. Então, foi uma leitura bem ok, bem mediana, não foi ruim, não foi boa, não foi o que eu esperei. Mas tá aqui e eu pretendo realmente continuar a ler o restante da série. Sabe, os próximos livros não melhoram, né, gente? O segundo livro que eu li no mês de junho foi um livro que meio que foi muito difícil, uma leitura bastante difícil, mas que eu já esperava algo assim, porque eu conheço a narrativa dessa escritora, que é a Carola Saavedra. Eu li O Inventário das Coisas Ausentes. É um livro que foi publicado pela editora Companhia das Letras, tá? É um livro que ele é muito fragmentado, mas assim, as reflexões que ele traz dos personagens a respeito da vida, enfim, são muito intensas. E quando a gente vai lendo, pode a gente não estar entendendo tudo ali o que está sendo contado, mas no final a gente consegue entender a mensagem principal. E eu amo isso que a Carola Saavedra faz. Eu comparo muito a Carola com a Clarice Lispector. É uma leitura meio que subjetiva, sabe? Cada leitor vai vivenciar essa experiência de uma maneira diferente. E O Inventário das Coisas Ausentes realmente foi uma leitura difícil. Foi, não vou negar para vocês. Não é um livro para qualquer tipo de pessoas. Quem gosta de livros mais fluidos, com certeza não vai se encontrar dentro de Inventário das Coisas Ausentes. Mas quem gosta de uma leitura mais clássica, mais pungente, vai se encontrar bastante nesse livro. Aqui a gente vai conhecer um narrador, né, que a gente não sabe o nome, enfim, não sabe nada sobre ele, e a Nina. Ele conheceu essa Nina de uma forma totalmente inusitada, e essa garota, essa mulher, marcou ele profundamente e de repente desapareceu da vida dele, deixando 17 cadernos diários dela, e isso meio que mexeu muito com ele. E esse narrador, ele é aspirante a escritor, então a gente vai vendo essa narrativa fragmentada. A gente vê partes em que ele conta sobre a Nina, a gente vê parte em que ele está escrevendo a história dele, e a gente depreende dessas partes dele com a Nina, partes ainda que ele viveu com outras pessoas, inclusive o seu relacionamento com o pai. Então esse inventário das coisas ausentes é exatamente isso, é um inventário de coisas ausentes.
Ele vai contar sobre Nina, vai contar sobre um livro que ele está escrevendo que ele ainda não escreveu, vai contar sobre o relacionamento com o pai, que é ausente, vai falar, e a partir disso a gente vai ver o quanto ele é solitário, o quanto ele tem as suas inseguranças. Então a gente vê que ele está narrando, esse livro aqui narra sobre ausências. Enfim, é muito pulsante esse livro. Ele me mexeu muito comigo, mas praticamente todo o livro a gente meio que fica aérea ali, sem entender muita coisa, mas no final a gente bota a mão na cabeça e diz, caraca, que livro! Então foi exatamente assim que eu me senti lendo esse livro. O terceiro livro lido foi o livro Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, que é uma antologia de poemas islãs, organizado na realidade pela Mel Duarte, e são poesias assim bem representativas, bem feministas, bem empoderadas, enfim, e vai ser assim um verdadeiro tapa na cara para aquele leitor, principalmente o leitor machista, principalmente aquela mulher machista, porque existe muito também. E aqui a gente tem 15 escritoras, 15 poetas juntas nesse livro aqui, e cada uma tem a sua vivência particular, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de viver a sua vida. Então a gente vai ter poemas assim, islãs, de tudo quanto é jeito. Vai ter poemas sobre racismo, vai ter poema sobre feminismo, vai ter poema LGBT, vai ter poema sobre a sociedade, sobre política, sobre estupro, sobre educação, sobre a ausência de pai, sobre aborto, vai ter poema de tudo que você imaginar, sabe? Então são poemas muito intensos e eles fazem mais sentido quando a gente lê assim o poema em voz alta, sabe? Essa experiência tem que ser vivida durante essa leitura. Então, achei genial, gente. O quarto livro que eu li no mês de junho foi um livro que, gente, eu falei muito palavrão durante a leitura, eu fiquei chocada, eu gostei, teve partes que eu gostei muito, teve partes que foi mais ou menos, teve partes que eu não gostei, mas no geral, amei o livro do começo ao fim, gente, é sério. Eu tô falando de A Carta Secreta, da Lucinda Riley, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro é a minha segunda experiência com a Lucinda Riley. Eu queria ler muitos outros livros dela, porque todas as minhas experiências até agora, né, foram experiências sensacionais. E aqui a gente vai acompanhar o mistério aí dessa carta, que, gente, eu nunca vi tanto problema surgir por causa de uma carta. A Lucinda Riley, ela também vai fazer uma pesquisa muito intensa sobre a história da Inglaterra, e a gente percebe isso, porque apesar de ser uma ficção, a Lucinda consegue fazer aquilo tudo parecer muito verossímil, sabe? Aqui a gente vai acompanhar a história de duas mulheres, que é a Joanna e a Zoe. Essas duas mulheres a gente vai acompanhar as histórias delas separadas, mas elas se conhecem, tá, gente? E a partir da morte do Sir James, né, que é o avô da Zoe, que essas duas personagens vão se encontrar. A Joanna, ela é uma repórter, uma jornalista, e ela acaba se encontrando com uma velhinha lá, misteriosa lá na igreja, na hora do velório. E nisso, essa velhinha acaba enviando uma carta para a Joanna e todo esse aranzel acontece, sabe? A Joanna, ela se vê envolvida nesse mistério muito perigoso, porque muitas pessoas vão perder a vida por conta dessa carta, ou já perderam no passado, então é muito emocionante, gente. À medida que esse mistério vai se desenvolvendo, vai se desenlaçando, a gente também acompanha a vida amorosa dessas duas personagens, tanto da Joanna quanto da Zoe. E são vidas amorosas bem complexas, né, gente? Bem diferentes uma da outra, mas também que dão um gostinho a mais durante toda a narrativa. Confesso que aqui o foco não foi tanto assim nesses romances, mas nessa carta secreta. E pra mim a Lucinda Riley, ela conseguiu se reinventar bastante aqui nesse livro, porque ela apresentou um romance, tudo bem, que não foi o foco, mas é um romance assim que, ok, beleza, sabe? E também ela conseguiu se reinventar por conta desse mistério todo que ela colocou aqui no livro, envolvendo reis, rainhas, condes, sabe? Então foi sensacional. E até mesmo outros países. Então eu achei muito, muito incrível. Achei tudo muito verossímil, muito sensacional. Todo o mistério e tudo o que aconteceu. Obviamente teve algumas partes que eu não gostei muito, porque eu achei que a Lucinda Riley é daquelas escritoras que gostam de dar um final meio que feliz para todos os personagens, mesmo que às vezes pareça assim muito surreal, que a gente já tenha se acostumado com algumas ideias, e aí aqui ela pega, dá uns finais assim meio, sabe, que não precisava.
podia ter sido ok sem esses finais, mas tudo bem. Eu gostei mesmo assim do livro. Eu achei genial. O livro que eu li no mês de junho foi o livro A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jane Colgan, publicado também pela editora Arqueiro. Esse livro me fez suspirar, sabe, gente? Porque depois de eu ter feito 3 leituras assim relativamente pesadas, que eu considero, né, O Inventário das Coisas Ausentes, Querem Nos Calar e A Carta Secreta, foram livros muito densos, com temas muito fortes. E aí eu senti que eu estava precisando de uma leitura mais leve, mais fluida, mais fofinha. E aí eu peguei a Pequena Livraria dos Sonhos. Eu achei que essa leitura iria sim conseguir ir de encontro com as minhas expectativas e com as minhas necessidades no momento. E eu não estava enganada, sabe, gente? Até porque eu já fui ler pensando que era um romance assim meio que bobinho, mas o livro me surpreendeu bastante. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem, a Nina, e ela vai se transformando, se desenvolvendo a cada página. E apesar de no começo ela ser uma personagem muito insegura, muito imatura, muito acomodada com a vida que ela levava, ela vai se modificando no decorrer da narrativa, principalmente quando há uma quebra assim na vida dela. Ela se vê diante da perda do emprego, ela se vê que tem que arranjar alguma coisa que ela precisa fazer, ela acaba arriscando mais e ela tem alguns retornos muito positivos e ela vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai mudando muito. Então é um livro que tem um romancezinho, tem muito amor por livros, tem uma mensagem muito bacana. Para mim foi um livro que realmente cumpriu o papel assim na minha vida, de ser aquela leitura que eu estava precisando, aquela leitura fofa, aquela leitura fluida e com uma mensagem muito, muito, muito importante. E é um livro que eu achei sensacional. E para acompanhar tudo isso, o cenário, o ambiente dessa história, ela vai acontecer na Escócia, chuvosa, gente. Tem coisa mais legal do que livro, uma personagem que vai amadurecendo e um ambiente escocês chuvoso. Não tem, gente, eu amei, 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 amei. Por fim, o último livro que eu li no mês de junho foi um livro que eu achei assim genial e eu fiquei tipo, cara, por que eu demorei tanto para ler? Que foi o livro Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Esse livro foi publicado pela editora Intrínseca. Eu tenho esse livro já tem assim uns 2 anos e eu não consigo entender por que eu demorei tanto para ler. Já li outros livros do escritor, mas não chegou nem perto do que esse livro significou para mim agora, sabe? Eu realmente amei o universo que o Neil Gaiman criou ali, a Londres de cima e a Londres de baixo, que as pessoas caem ali pela brecha ali dos mundos e acabam ficando invisíveis para Londres de cima. Todo o mistério ali envolvendo a família da Dory, dos anjos e do Marquês. Gente, amei, amei o Marquês. Gente, sério, que o personagem assim meio dúbio. Eu passei o livro inteiro sem saber de que lado que ele estava. E eu achei assim sensacional. A caracterização dele, tudo muito legal. Eu amei a Dory. Até o Richard, eu amei o Richard. No começo eu tava achando ele assim, tipo, nada a ver, mas o personagem ele vai se desenvolvendo e vai crescendo. O Neil Gaiman tem uma forma de escrever tão sensacional. Tipo assim, muitas partes engraçadas, muitas partes irônicas. Partes em que tá ali o mundo desabando, os personagens quase prestes a morrer e eles estão fazendo piadinhas internas, assim, sabe? Eu amei demais esse livro. Apesar de ter amado demais algumas coisas que eu meio que não consegui entender, porque o Neil Gaiman deixou a gente assim no vácuo a respeito de muitas coisas aqui, sabe? É sobre esse universo que ele criou. Mas eu achei legal essa parte porque ele deixa pro leitor imaginar, sabe? Ele não entrega tudo assim pro leitor. Então eu fiquei assim muito encantada por esse livro. Então tá aí, gente. Eu apresentei todas as minhas leituras do mês de junho. Não foram muitos livros, mas foram livros sensacionais. Inclusive eu queria dizer que a minha TBR do mês de junho eu não cumpri toda, porque ficou faltando 2 livros. Eu realmente estou muito satisfeita, apesar de não ter cumprido a TBR. Não sou obrigada a cumprir, sabe? Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se você gostou dos livros, aqui abaixo no box de informação vai estar os links das resenhas, se já tiver no blog, e de comprar os livros na Amazon e em outras lojas, porque você comprando através desses links, você vai estar me ajudando a manter este canal aqui. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau!